Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 30 de julho, né? O dia está bem frio. Aqui já amanheceu aqui onde eu moro, em São Paulo. O dia já começou bem frio, né? Então eu estou assim um pouquinho com o nariz escorrendo, então se por acaso no decorrer do vídeo eu ficar, desculpem, tá? E também, desculpem também pelo barulho que houver aí, porque meus filhos estão em casa hoje. As aulas já começaram, mas hoje eles não foram para a escola, né? Então, eu vim aqui atualizar vocês, né? Como está a minha vida, o que tem acontecido. E eu também aproveitei, estou com meu cabelo aqui um pouco armado. Eu aproveitei também agora, esse momento que eu estava estudando, e aproveitei para desembaraçar meu cabelo, gente. Por quê? Porque essa semana, essa última semana de retorno das aulas, eu trabalhei também, né? Então eu trabalhei mais de 2 dias na semana. Eu não estava, gente, com tempo de pentear meu cabelo direito. Então, tipo, eu lavava, dava uma desembaraçada ali com... Depois do banho, secava, dava uma desembaraçada. Já prendia, enrolava, prendia com a piranha, né? E ia seguir a vida. Então fazia tempo que eu não parava assim pra poder pentear meu cabelo, escovar, alinhar, assim, sabe? Então eu aproveitei hoje pra poder fazer isso, pra poder, enquanto eu estava estudando aqui, eu estava lendo aqui no computador e ao mesmo tempo estava desembaraçando o cabelo. Bom, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E aí, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu estou bem, eu não sei se eu atualizei vocês, mas no, no último vídeo, né, que eu fiz, eu acho que eu falei isso, que eu estaria voltando a trabalhar, né, que eu estaria trabalhando mais de um dia na semana, por conta de alguma necessidade que a gente está tendo, né, gente? E também porque, assim, eu tinha dito para vocês que eu estava querendo colocar o Bernardo numa outra escola, né? Uma escola assim que tinha uma preparação melhor. Até a própria professora dele, ela me deu um conselho, ela falou assim, olha, se eu fosse você, procura uma escola especializada ou que tenha um suporte melhor para o Bernardo, porque aqui no estado, a gente não está tendo suporte para as crianças autistas, então eles ficam praticamente assim, sem orientação na hora de fazer as atividades, porque a professora tem que orientar, né? Tem que orientar os outros alunos. E quanto a esses alunos que precisam de um suporte a mais, não tá tendo pessoal para poder ajudar. Então, gente, ela conversou comigo, ela falou assim, olha, eu também tenho uma filha autista e eu procurei escola. Então ela conversou comigo, eu já estava com vontade, né, de fazer isso. E aqui no meu bairro não tem escola especializada, que tem assim, um acompanhamento melhor com crianças autistas. Salvo engano, tem a prefeitura, né? Se eu não me engano, a prefeitura, gente, ela tem sim um suporte, não é aquele suporte que se diz, nossa, mas tem sim as auxiliares de sala, né? Que pode estar ali, e foi o que eu fiz. Eu fui na diretoria regional de ensino e pedi para eles uma vaga para meu filho ir para a escola da prefeitura, que tem assim as AT, né, que é as auxiliares de sala, e pedi, né, gente, só que aí que acontece? Elas me colocaram lá numa lista de espera e falou que agora tem que esperar, porque tem outras crianças também, PCDs, crianças com necessidades especiais, que está nessa lista, e eu e as outras mães teríamos que esperar.
Ok. Essa espera, gente, já tem mais de... Foi no... Ai, tá ruim isso aqui. Foi no começo do ano passado. E essa espera vem já de um bom tempo aí. E o que acontece? Eu tive problemas, o Bernardo teve problema na escola, né? E eu fiquei muito apreensiva de mandar ele para a escola todo dia. Fui de novo nessa diretoria de... Eu falo diretoria, eu tô confundindo diretoria porque eu falava delegacia, mas não é delegacia, é diretoria regional de ensino. E pedi para eles se atentarem, né, ao meu pedido e tal. Enfim, gente, falaram que eu tinha que esperar, que não tinha assim, como mexer na fila, né, porque tem que esperar, não tem como passar o Bernardo na frente, não tinha que esperar e eu tinha que me conformar. E foi aí, conversando com a professora dele, só um momentinho, gente. Então, gente, aí eu resolvi não ficar mais preocupada com isso e conversei com a professora lá, né, e ela falou assim pra mim, olha, mãe, faz isso, vê se você consegue uma escola especializada, mesmo que vocês tenham que pagar um pouco, né? E coloque ele, porque aqui eu acompanho, é muito difícil, a gente não consegue dar atenção, né, para todas as crianças. Gente, eu gosto de prender o cabelo assim, ó, aí eu durmo com ele assim, ó, porque aí quando eu acordo, ele já tá um pouquinho mais modelado, né, eu não preciso demorar tanto. Então, gente, o que acontece? Eu vou colocar isso aqui só para prender aqui um pouco. Então, o que acontece, né, gente? Eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Até comentei com meu esposo, eu falei assim pra ele, ó, eu vou ver se eu consigo colocar o Bernardo numa escola particular, porque do jeito que tá, não tá dando, entendeu? Mas ele falou assim, mas aí você vai precisar voltar a trabalhar, né, pra me ajudar, porque não vou ter como colocar ele numa escola particular só comigo trabalhando. E aí, gente, o que eu fiz? Comecei a pegar e trabalhar mais de uma vez na semana. Ai, tá frio, deixa eu pegar esse roupão. Comecei a trabalhar mais de 2 vezes na semana, né? E comecei a analisar a questão dele ir para uma escola particular. Aí a gente pesquisou, né? Tem 2 escolas, não aqui no meu bairro, mas nos bairros vizinhos, que tem especialista na escola, psicólogo, fonoaudiólogo, tem acompanhamento, e mais assim, suporte para criança autista, né? Só que o valor da mensalidade não é que o valor seja tão caro. O valor da mensalidade está ali na média, está na base das outras escolas que oferecem esse tipo de suporte. Mas ficou um pouco caro a questão do material, a questão também de uniforme e principalmente que a gente teria que fazer o deslocamento, né? A perua, porque transporte escolar. Porque se o transporte escolar, se a escola fosse aqui no meu bairro, ficaria mais fácil, porque nós mesmos íamos buscar, mas como um pouquinho longe, teria que ter o transporte escolar, né? Então, essas questões aí de uniforme, material, lanche, tudo mais, tudo vai encarecendo, vai ficando mais caro, né? E a gente tem que colocar tudo no papel. Não adianta falar, pagar a mensalidade, tá, a criança vai ficar com fome na escola, a criança vai ficar sem material, vai ficar sem, entendeu? Ah, mas o material uma vez só que compra. Todo ano tem que comprar material. Todo ano tem que comprar livros e apostilas novas e dá mais de R$ 1.000. O uniforme até dá para usar, tipo um ano após outro, mas mesmo assim, gente, a gente colocou tudo na ponta do lápis e viu que ficou bem encarecido, né? Então, o que a gente fez? Eu falei pra ele assim, com meu esposo, por enquanto, esse ano, até o final desse ano, não dá pra colocar ele lá. Por quê?
porque eu teria que trabalhar mais dias para a gente poder levantar esse dinheiro para poder já ele entrar na escola já com tudo, já com material, com uniforme, com o transporte pago, tudo certinho, gente. Para quê? Para não ter problema de estar ali no meio do dia a dia. Ah, tem que comprar material. Ai, faltou isso, faltou aquilo. Então, eu gosto assim, quando for para entrar, a gente já ter o dinheiro certo da merenda, do lanche dele, que vai comprar durante o tempo que ele fica lá. As roupas, não ter tipo uma blusa só, nem uma camiseta, porque se lavar vai precisar de ter outra. Então tem que ter mais de uma muda de uniforme, o material, enfim, gente, é isso. Eu conversei com meu esposo e a gente chegou na decisão assim. Vamos aproveitar até o final desse ano pra gente poder ir fazendo as outras coisas, porque aqui em casa, como a gente financiou essa casa aqui, é uma casa antiga, ela é uma casa de mais de 30 anos. Então ela tem muitas coisinhas para ser feitas, né? Essa semana tivemos que trocar o telhado da garagem, porque estava tendo vazamento. Tem umas coisas que a gente precisa fazer. Então, tem muitas coisas que a gente tem que colocar no papel, na ponta do lápis. Muitas coisas que a gente tem que colocar na ponta do lápis e fazer antes de entrar numa dívida assim fixa, né? Porque a mensalidade da escola vai ser uma dívida fixa, né? Então a gente tem que ter essa preparação, né? Essa preparação antes para não ter problema de ficar apertado depois, né? Então eu falei pro meu esposo, vamos fazer o seguinte, até o final do ano a gente deixa as coisas em ordem, a gente se prepara para comprar material, tudo certinho, para aí quando começar o ano, aí a gente já tá com a mensalidade na mão, material, com uniforme, enfim, a gente não vai ficar sempre naquela questão de ficar apertados, né? Tá. Gente, tô falando isso, parece que eu tô enrolando pra falar, mas não é, porque muitas coisas foram acontecendo aí, eu tô incomodada com isso aqui, eu queria que esse cabelo ficasse bem presinho, assim, pra ele ficar bem modeladinho, né, quando eu soltar. Então, gente, dá a impressão que eu tô falando assim, tá enrolado, mas na verdade, gente, eu quero deixar claro pra vocês que a gente faz um plano, a gente quer seguir esse plano, a gente quer que dê certo, sabe? Só que tem muitos poréns, muitas coisas que vai acontecendo no meio do caminho, né? Isso vai deixando a gente, às vezes a gente tem que dar uma parada, uma respirada. Poxa, a gente queria fazer isso, mas peraí, tem mais isso, né? Então a gente faz o plano, mas os imprevistos não estão nos planos e assim por diante. Outra coisa, gente, eu tinha feito o trancamento da minha bolsa, que eu tenho a bolsa da fisioterapia, eu fiz o Enem, ganhei 100% da bolsa, teve muitas coisas que aconteceram aí no decorrer do tempo, né? No decorrer da vida e da jornada da vida. E eu tive que fazer o trancamento da minha bolsa, né? Então o que acontece? Para mim, na minha cabeça, só ia voltar com meus estudos lá pro meio do ano que vem, lá para agosto de 2025. Só que eu tive um chamamento na faculdade para fazer a manutenção da minha bolsa, né? E eu descobri que eu poderia fazer muitas matérias, muitas disciplinas online sem precisar estar indo na faculdade. E a coordenadora do meu curso falou assim: olha, Diana, você não precisa ficar vindo, você pode vir uma vez por semana para fazer as matérias online, presenciais, você pode ir jogando para o futuro e vai fazendo as online para você já ir eliminando, porque aí você não fica com a sua bolsa presa, né, trancada, e você vai já ganhando tempo. E eu falei, poxa, é mesmo. Então, o que eu fiz? Coloquei a questão aí das disciplinas online para mim estar fazendo. Inclusive, estava estudando agora sobre neuroanatofisiologia, e é uma matéria que dá para mim fazer online, entendeu? As matérias presenciais eu joguei para fazer lá na frente, exceto uma que eu já estava querendo fazer ela presencial,
por conta do trabalho. Eu estava tendo muita dificuldade na questão de músculo esquelético, na parte de musculatura, esquecendo o nome de alguns músculos. Então, é muito importante eu estar fazendo essa presencial agora, por conta de ter voltado a trabalhar, né? Então, eu preciso estar atualizada. Então, eu deixei uma matéria só, aliás, duas matérias, para fazer, duas disciplinas para fazer presencial esse semestre, que é deixa eu até voltar aqui para não falar o nome errado. Cadê? Minhas disciplinas, as que eu deixei online. Ó, anatomia do sistema músculo-esquelético eu deixei presencial. Fisioterapia respiratória eu deixei presencial. Agora, fisioterapia da dor, história e fundamentos da fisioterapia, neuroanatofisiologia eu deixei para fazer online. Só a fisioterapia respiratória e anatomia do sistema musculoesquelético eu deixei para fazer presencial, que seria na quinta e na sexta. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu voltei a trabalhar, não estou indo trabalhar todos os dias. Eu voltei a trabalhar alguns dias na semana, 2 dias na semana. Quando meu esposo folga no fim de semana, também eu vou. Então, eu preciso estar em contato, né, com a disciplina, para mim também não estar fugindo daquele aprendizado. Tive uma queixa esses dias, um cliente chegou lá na clínica, ele estava sentindo muita dor referida embaixo da escápula, e ele falou que ele estava sentindo aquela dor já há muito tempo. E ele falou, aí ele falou assim, você acha que... Aí ele falou o nome do músculo. Nossa, me deu um branco, gente. Eu fiquei, nossa, sabe quando te deu um branco? Eu sabia que músculo que era, por que ele estava sentindo aquela dor que ele estava falando que já tinha já há um tempo. É uma dor que eu sinto aqui no final do braço, não sei o quê. E ele foi falando comigo, ele falando lá a queixa dele, e eu tentando lembrar o nome do músculo. E eu falei, nossa, eu preciso voltar correndo para estudar. Então, eu quis deixar essa parte de anatomia do sistema musculoesquelético e fisioterapia respiratória para fazer online ou presencial esse semestre, e as outras matérias, as outras disciplinas, dá para me fazer online. Quando ela disse que eu poderia fazer apenas uma presencial, eu optei por fazer essas duas, porque eu estou indo trabalhar 2 vezes na semana, gente. Foram 2 dias que eu tirei para mim poder trabalhar lá na massoterapia. O que acontece? Esses 2 dias eu quero já aproveitar que eu vou estar no trabalho, e eu já saio de lá e vou fazer o meu curso, né, de 2 vezes na semana. Então vai ser 2 dias na semana que eu vou ficar praticamente o dia inteiro fora de casa, né? Mas você precisa trabalhar agora? Precisa, gente, porque a gente começou a fazer as contas e a gente precisa fazer algumas coisas aqui em casa, que são coisas que, se a gente não fizer, vai acabar prejudicando o nosso conforto dentro do nosso lar. E eu não tô falando de trocar piso, eu não tô falando de trocar tinta de parede, eu tô falando de estrutura, tá? Tô falando de estrutura que pode danificar a nossa qualidade de vida dentro de casa. A gente pode perder infiltração, a gente pode perder móveis, né, pode cair uma parte do teto, porque a infiltração tá muito grande, entendeu? A gente tem que fazer a parte de reforma no sistema da parte elétrica, que é um sistema elétrico antigo. A gente vai ter que mexer nisso. A gente vendeu o nosso carro que a gente tinha. Eu fiquei muito chateada por ter vendido, porque eu não queria ter vendido ele. Mas nesse momento ele ia ser um gasto para nós. Então a gente resolveu vender ele e dar continuidade nos planos de reformar a casa nessas questões mais estruturais. Questão de estética, agora não dá nem para pensar, a gente nem pensa em questão estética para casa, a gente pensa em reforma de questão estrutural da nossa casa.
para que a gente mantenha uma casa firme e que não venha cair na nossa cabeça futuramente, né, gente? E também pra gente ter um conforto, porque é muito horrível você estar dentro de casa, um dia de chuva, dá pane na parte elétrica, porque está antiga, filtração dentro de casa, isso é muito ruim. Então, nós decidimos que agora a gente vai colocar em ordem nessas questões aí. Então, precisou, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Só um momentinho, peraí. Então, gente, então a gente viu que eu precisava voltar a trabalhar para poder ajudar, né, nessa parte aí, porque só com o salário do meu esposo fica impossível a gente fazer outras coisas. Gente, eu não queria, sinceramente, ter que voltar a trabalhar agora. Nem momento nenhum, gente, eu não queria. Mas quando a gente viu a necessidade, quando a gente viu que a gente precisava mudar de casa, porque o apartamento já estava ficando um lugar claustrofóbico para nós e pela condição dos nossos filhos também e por muitas outras razões a gente teve que sair de lá. Então, quando a gente decidiu voltar para morar numa casa, a gente decidiu porque a gente tinha necessidade, uma necessidade muito grande. Só que a gente sabia que só com o meu esposo trabalhando ia ficar um pouco apertado, mas dava. Mas dá, por quê? Porque a gente tem as contas básicas, água, luz, despesa, tudo, e a conta da casa, né? Só que se a gente fosse inventar moda, tipo, vamos reformar, vamos mexer ali, vamos colocar a criança numa escola particular, eu teria que me, me mexer para poder trabalhar, ganhar meu dinheiro. E esse dinheiro ia ter que ser parte da renda familiar. Então, gente, eu não queria, sinceramente, porque eu queria estar todo o tempo na minha casa, mas a gente tem que fazer isso, né? Não tem condição de deixar as coisas, tipo, de qualquer jeito. Então eu percebi assim, bom, já que eu tenho que voltar a trabalhar, então eu vou aproveitar agora, dar continuidade nos meus estudos em casa, a maior parte em casa, né? Porque essa área que eu trabalho é uma área que eu preciso estar sempre atenta com o estudo, gente, porque mexer com o corpo de pessoas, você tem que entender a parte de anatomia, de fisiologia e tudo mais, tem que entender bem. Então, porque a pessoa às vezes chega e pergunta para você, entendeu? Quando eu fiz o curso de massoterapia, é nos ensinado a fazer, né, a ficha de anamnese, de ter lá tudo a parte dos dados do paciente, saber o que ele já tinha feito, até quando ele estava sentindo, desde quando ele estava sentindo aquela dor, porque muitos relatam dor. Eu vim aqui fazer uma massagem, eu tô sentindo uma dor na área lombar, tô sentindo dor no pescoço, quando eu levanto o braço. Então, você já tem que ter assim, uma sabedoria, um conhecimento para saber avaliar aquela queixa, entendeu? E você já saber qual músculo, qual área ali que você tem que ser trabalhado. Então, você tem que estar ali sempre com conhecimento afiado ali para você estar tratando aquela queixa daquele paciente. Então, eu resolvi, apesar que voltei a trabalhar, então eu vou tirar 2 dias da semana para mim poder estudar, vai ficar um pouco puxado, vai ser 2 dias puxado, 2 dias praticamente longe de casa, porque eu tenho que sair aqui muito cedo para ir trabalhar e depois do trabalho vou ter que ir para a faculdade, que é, para vocês terem ideias assim para quem mora aqui em São Paulo, ter uma ideia para quem conhece, o lugar onde eu presto meu trabalho de massoterapia é no Morumbi. A faculdade onde eu estudo é em Interlagos, então eu vou ter que fazer tipo não são mãos assim perto, são mãos assim bem de contramão mesmo, sabe? Então eu vou ter que sair de um sistema de metrô e ir para outro, fazer baldeação. Então tudo isso é desgastante, é chato, mas é preciso, faz parte, né, gente? Então, é isso que eu queria falar com vocês. A minha vida tem sido essa. Ultimamente eu tô um pouquinho
tá um pouquinho desatualizada aí meus vídeos, mas eu queria deixar pra vocês isso, porque não é fácil pra nós que é mãe, que nem eu falo pra vocês, muitas vezes eu fico em dúvidas, assim, ai, será que eu tô fazendo certo, meu Deus? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Mas não tenho respostas claras, gente. Não vem assim, não, aquela resposta clara, não. Faça assim, faça assado, a gente vai fazer. Tem que mudar? Tem que mudar. Tem que mudar a estratégia? Tem que mudar a estratégia. Entendeu? Esses dias eu tenho conversado muito com meu esposo a respeito de futuro, né? A gente fala muito sobre o futuro, né? Ah, como que vai ser daqui, quando a gente estiver, daqui a uns 10 anos, como será que vai estar as coisas? Ultimamente, gente, a gente não tá mais falando sobre o futuro. A gente senta para conversar, para falar no máximo, como que a gente vai fazer a nossa estratégia para daqui a uma semana. É isso que a gente tá. A nossa vida chegou num ponto que a gente tá assim, a gente tá fazendo estratégias. Como que a gente vai desenrolar isso para daqui a uma semana? Aí a gente faz os nossos planos, aí a gente faz isso e aquilo. Por quê? Porque muitas coisas vão acontecendo que muda o curso daquilo que a gente estava querendo fazer. É o que eu estava falando para vocês. Eu não estava querendo voltar a trabalhar agora, porque meu filho ele ainda precisa muito de mim, todos os dias ele precisa muito de mim, entendeu? Mas a gente viu que a gente está com uma necessidade aí na questão física da casa, que a gente precisa mexer. Não fica legal, não vai ficar bom se a gente fazer de qualquer jeito, tem que fazer com alguém que entenda de verdade. Porque se for fazer de qualquer jeito, aconteceu uma questão aqui que a gente foi trocar uma telha, né? A gente foi trocar uma telha aqui que tava vazando na garagem e o vizinho se propôs a vir ajudar a gente. Eles viram a gente tentando lá. E a gente falou, não precisa, mas ele é muito solícito, ele ofereceu ajuda. Ele falou, eu tenho uma escada, eu tenho uma ferramenta e veio, gente, ajudar a gente a trocar essa telha. Aliás, eram duas telhas que a gente estava querendo trocar, porque estava rachada e quando chovia vazava muito aqui na garagem. E ele veio ajudar nós, né? E nessa ocasião teve uma hora que eu entrei, né? Tava nós três lá mexendo. Teve uma hora que eu entrei e ele colocou, meu esposo estava puxando a telha, ele colocou a escada na viga de madeira, né? E a escada caiu, não deu tempo nem dele subir, ele subiu só até a metade da escada escorregou, caiu e caiu em cima do pé dele. E ele, nossa, sofreu muito, com muita dor e foi muito angustiante, gente. Foi pro hospital, tudo, e ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque quebrou, a escada chegou a quebrar o ligamento dos tendões do pé. O dorso do pé dele também ficou muito inchado, a gente ficou com suspeita de ter quebrado alguma coisa, mas na parte dorsal não quebrou, foi mais na parte de ligamentos e dois dedos. Então, olha só, gente, como que acontece as coisas. Eu tava conversando com meu esposo, eu falei assim, poxa, se a gente tivesse chamado um serviço especializado, que eu digo assim, pessoas com estrutura, com andaime, a gente não precisava passar por isso, né? Mas ali o vizinho, com tanta boa vontade, veio ajudar a gente, sabe? E acontece esse acidente, a gente ficou muito triste, gente, muito triste mesmo. Chegamos aí visitá-lo, ele falou que tá bem, que é um acidente que acontece, mas poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com meu esposo, mas não tem como a gente ficar de boa, sabe? Pensar, poxa, foi uma coisa assim, sabe? Parecia ser tão surreal. Gente, a altura, ele não chegou nem a metade da escada, só que escorregou e caiu com o pé, ele não teve nem tempo de tirar o pé. Então, gente, essas coisas acontecem porque às vezes a gente quer tentar fazer nós mesmos as coisas em casa e a gente não tem preparo, a gente não tem ali coisas que seguram, que dê segurança pra gente. Tipo, que eu tava comentando com ele, que meu esposo, eu falei assim, poxa, se a gente tivesse colocado um andaime, né? Tem aqueles andaimes de ferro que dá pra você fazer estrutura, pra você se segurar. Aí ele falou, mas ninguém pensou nisso, porque era uma coisa tão simples, era assim, só pôr a escada, mas a escada foi escorregando. Enfim, gente.
Foi uma situação muito difícil, eu fiquei muito triste, muito chateada com isso, né? Oferecemos ajuda no que precisar, entendeu? Ele foi muito assim, eu sou muito grata a Deus pela a solicitude, o jeito dele querer ajudar a gente, mas eu fiquei muito triste por ter acontecido isso, né? Não foi legal, não foi bom, foi muito chato, né? Graças a Deus ele vai passar por uma cirurgia, ainda não operou, porque o médico falou que não sei qual o procedimento que tinha que ir lá passar um tempo lá acho para tentar ligar, não sei o que acontece, mas talvez vai precisar passar por uma cirurgia, né? E isso foi acontecer semana passada e a gente tá até hoje assim um pouco chateado com isso. Então é muito importante a gente fazer as coisas preparado, preparar, e para fazer as coisas preparado, a gente tem que ter grana. Porque com grana a gente contrata uma mão de obra especializada, kits, itens de segurança, que nem às vezes eu fico pensando, eu vou subir ali em cima da laje, eu vou subir para ver como que tá a caixa d'água, para limpar, para não sei o quê. Só que aí eu penso, poxa, eu não sei como que tá lá, sabe? Tem telhado, tem um morro de medo de subir, eu sou pesada, posso cair, se machucar. Tudo isso, gente. Então, uma coisa simples que você vai fazer na sua casa é preciso ter muita noção, igual a questão do elétrica aqui. Esses dias também teve um apagão aqui dentro de casa e meu esposo foi lá abrir a caixa de força. Aí ele falou assim, o negocinho lá que a chave lá tinha baixado. Ele falou assim, eu acho que eu vou desmontar e vou ver se eu consigo colocar outra. Eu falei, não, você não vai fazer isso não, porque você não entende, isso aí vai dar merda. Não faça as coisas que você não entende. Ah, mas parece ser simples. Eu falei assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar amanhã, aí amanhã a gente chama lá o eletricista, vê o que precisa ser feito. Então, gente, às vezes a gente quer fazer as coisas para poder economizar, para poder não gastar dinheiro, mas aí é pior. Ver o caso aí do meu vizinho, né, que veio com muita boa vontade, graças a Deus, assim, para a vida dele. Mas infelizmente teve esse acidente que foi muito ruim para ele, para nós, né? Então, é, é coisas que servem de lição, sabe? Ficou como uma lição, assim, para mim e pro meu esposo, da gente, se quiser fazer uma coisa, a não ser coisa simples, assim, sabe? Que você vê que não prejudica, mas uma coisa com mais complexidade, vai ter que sim correr atrás do dinheiro e contratar especialista para fazer, entendeu? É que nem a questão aqui que eu falei para vocês do vazamento. Meu esposo falou assim, eu conheço um rapaz que ele sabe fazer. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar, a gente vai pagando as contas, depois a gente junta uma grana, a gente faz aí um orçamento com alguma empresa que tem pessoas que são especializadas, que dê data de início e fim de serviço, sabe? Pra gente não ter dor de cabeça, vamos fazer isso? E é isso, gente. Então, a gente começa com um plano, né? Que o plano não era nem a gente mexer em nada, né? Nada, só mudar e curtir a casa. Mas aí a gente vai andando no decorrer dos dias, a gente vai percebendo que tem coisas que tem que fazer. E aí aquele negócio que eu falo para vocês, os imprevistos, eles não estão nos planos. Ai, gente, então é isso que eu queria atualizar vocês. Então, eu tô estudando aqui na semana, durante a semana toda eu faço as aulas online e nos 2 dias, quinta e sexta, eu faço as aulas presenciais. Puxado mas foi uma dinâmica que eu achei para não perder tempo, né, gente? E poder aproveitar o conhecimento para agregar aí na minha área que eu trabalho, né? Meu curso é de 5 anos, né? Eu comecei ele em 2022, então ele tem um longo caminho aí pela frente, né? Tem muitas coisas ainda para aprender. E é isso, tá, gente? Que mais que eu queria falar com vocês? Meus filhos estão bem, graças a Deus, estão desenvolvendo. Eu estou, assim, queria até comentar com vocês uma questão que aconteceu também em relação às crianças, assim,
em relação a brincadeiras, a deixar na rua, a brincar na rua com as crianças. Aconteceu umas coisas também que vai servir de aprendizado para nós, mas eu vou deixar para outro vídeo, tá? Logo menos estarei aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto também que deu o que pensar, não deu nem o que falar, deu o que pensar aqui em casa. E eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo, tá? Bom, gente, é isso que eu queria atualizar. Eu quero deixar para vocês um abração, fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana e até o próximo vídeo.